responsável aí pelos cuidados necessários à irmã Maria. E aí temos essa situação, e a situação na qual, com esse tipo de engajamento, temos aí uma família que é sólida, uma família que é equilibrada, e dentro dessa família, o primogênito necessariamente será a ele dedicado uma educação aprimorada, o máximo possível, né, de acordo com as suas posses. Então, se a família não tem muitas posses, mesmo assim, esta criança recebia a base do letramento, ok? Então, por isso que havia toda aquela dedicação em que houvessem sinagogas disponíveis, mesmo que para regiões onde pudesse se chamar até de uma pequena aldeia, onde tivesse poucos cidadãos. Mesmo assim, preocupava-se em que houvesse uma sinagoga e que houvesse um ensino, ao menos um ensino básico, para que essa pessoa pudesse conhecer ao menos um básico de leitura, saber ler e escrever, ok? Para que ele pudesse então ter algum conhecimento da lei, e esse conhecimento que ele tivesse comunicasse de uma forma muito efetiva aos seus filhos ou àqueles que tivessem sob sua responsabilidade. Então havia essa estrutura familiar muito sólida, que era inclusive muito eficaz na comunicação das tradições. Então talvez não discutissem teologia, talvez não discutissem os grandes mestres da lei, talvez não discutissem a Mishnah, a Guemará, mas comunicavam aí um básico, né, do conhecimento divino. O Senhor é o único Deus, ok? Israel é o povo de Deus, acerca dos 10 mandamentos, acerca das tradições, né, das liturgias, das festas sagradas ao longo do ano. Então havia um básico dessa comunicação, desse conhecimento, que mantinha esse povo coeso. Então mantinha esse povo unido, né, em torno dessas tradições, e isso os preservava, os protegia, fazia como que uma cerca em torno deles, para que eles fossem então imunizados contra a influência pagã. Então temos aí esse grande cuidado que era tomado dentro aí da família hebraica, e a solidez da estrutura dessa família hebraica. Todos os bons processos de educação dispõem de bons compêndios. Entre os hebreus, o Antigo Testamento é sua principal literatura. Ele reunido ao Novo, é o mais admirável de todos os livros que se conhece. Inclusive a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, tá? Da onde vem a palavra biblioteca, de Bíblia. To biblion, tá certo? Ou Bíblios, ok? Temos aí a Bíblia como não um livro apenas. A gente toma nas mãos como um livro, né? Mas na verdade ali estamos tomando uma biblioteca nas mãos, né? Uma coletânea, uma coleção de livros produzido ao longo de mais de 1500 anos. Ele, reunido ao Novo, é o mais admirável de todos os livros que se conhecem, tanto do ponto de vista religioso e moral, como do literário e artístico, e ao mesmo tempo código de leis. Levítico, por exemplo, é puramente um código de leis religiosas, né? Deuteronômio, que são mais discursos, mas também tem muito de código de leis. História, narrativa de históricas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Atos Apóstolos, né, narrativas históricas. Poema, tem mais Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico. E cântico religioso, Salmos, né, são cânticos religiosos. A poesia hebraica inspira-se nas tradições nacionais dos judeus e possui um cunho de inconfundível originalidade. As passagens bíblicas e as personagens que aí se encontram têm sido fonte copiosa para criações literárias e artísticas. Tem alimentado a tradição, não só ocidental, mas a tradição de todos os povos ao longo de muito tempo, né? Então, pessoas até que nem a Bíblia, mas conhecem e usam muitos exemplos bíblicos. E aí, hoje, com a figura do coach, muitas das vezes, conselhos que são ministrados em palestras, muitas das vezes não é declarado, mas a sua fonte é a Bíblia, a sua fonte é o Eclesiastes, né? Então tem muitos coaches aí que fazem fama em cima de conhecimento alheio, né? Quando dão a fonte, ok, tranquilo, é prova de muita nobreza, mas quando falam como se fossem os autores, aí é onde entra o problema, né? É plágio, são plagiando a Sagrada Escritura. Os hebreus manejam com grande maestria a harpa e a lira. Davi compôs salmos cheios de doçura e de encanto. Salomão escreveu um dos maiores poemas da humanidade, que é o Cântico dos Cânticos, e ao longo das páginas majestosas da Bíblia palpitam passagens de grande beleza literária, de incomparável expressão lírica e extraordinária intensidade poética. E quando a gente vê essas informações,
a gente não consegue dimensionar o valor delas quando a gente não tem um conhecimento um pouco mais exato acerca do contraste entre a dimensão do povo hebreu, povo judaico, né, depois, em relação aos demais povos em sua volta e a estrutura desses povos. Ao nível cultural a que chegou o povo hebreu está comparado ao mesmo nível cultural, né, alcançado, não a mesma vastidão de conhecimentos, porque muitas das vezes outros povos alcançaram um nível mais vasto de conhecimentos, mas dentro daquilo que os hebreus se dedicaram, eles chegaram a um nível tal que é comparável aos egípcios, que são um povo milenar, aos babilônicos também, outro povo milenar, né, aos gregos, não são tão antigos quanto esses, mas também alcançaram um nível muito, muito grande, né, de desenvolvimento, sendo que essas nações em volta de Israel eram nações muito mais vastas e muito mais antigas, nações muito mais ricas, muito mais poderosas, com poder bélico, né, com poder com mais riqueza, assim, no sentido de terem mais condições, mais poder, mais território, serem mais antigas, terem mais influência, ok? Então temos aí nações mais antigas que os hebreus, nações mais poderosas que os hebreus, que alcançaram um grande desenvolvimento cultural, e os hebreus no meio delas como um povo pequeno, um povo que foi tardiamente tornado um povo livre, né? Até 1450, 1500 a.C., estavam saindo de um jugo de escravidão, né, onde eles estavam como escravos no Egito, saindo de lá, entrando em Canaã, disputando espaço com outros povos que já estavam lá, ok? Então só por volta aí de, vamos dizer assim, depois de 1000 a.C., né, quando a ascensão de Saul, a ascensão de Davi, principalmente com Davi, Salomão, 980 a.C., quando Israel agora está estável na sua terra, fronteiras estão seguras, o povo está se desenvolvendo. Então, somente aí que Israel de fato está afirmado como uma nação independente e poderosa, né, com certo poder ali na região. Então, mesmo com essa defasagem de tempo, mesmo com essa questão de Israel ter vindo muito depois e ter sempre tendo que lutar muito pela sua existência, brigar muito pela sua existência com outros povos que estavam à sua volta, mesmo com todos esses contratempos, essas intempéries, o povo hebreu alcançou um nível muito profundo, muito vasto, muito amplo de desenvolvimento dentro daquilo que eles se dedicaram. Eles não cresceram em outras áreas, em astrologia, nas ciências médicas da época, ou outro tipo de literatura, mas porque eles não se dedicaram. Eles se empenharam especificamente no conhecimento do texto sagrado. Mas nisso eles foram muito fundo, muito profundo mesmo. Eles alcançaram um desenvolvimento muito vasto. E aí temos a Bíblia Sagrada como um livro tão extraordinário, um livro tão maravilhoso, que saindo do contexto, do arraial desse pequeno povo, né, esse povo que ficava em relação ao Império Romano, ficava à margem, né, daquilo que Roma considerava algo relevante. Inclusive Tácito fala com grande desprezo, né, dos judeus, não só ele, mas outros também, mas principalmente, destacando, Tácito fala como assim, um povo marginal, um povo sem expressão, um povo sem importância. Mas era um equívoco dele, porque de fato a cultura hebraica, né, o texto revelado pela Sagrada Escritura entregue a este povo, ele sai dos arraiais desse povo e influencia o mundo. O mundo ocidental ele surge, né, ele emerge sob as bases da cultura judaico-cristã, ok? Que influencia o direito romano, que é comunicado aos povos bárbaros que surgiram, que são os ancestrais dos atuais estados, né, dos atuais países da Europa, que são a elite do mundo ainda, né? Talvez não tão forte mais, mas ainda estão na vanguarda. E a base de tudo isso, né, está a influência também da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, Tanakh, sai do arraial dos hebreus e influencia o mundo. Então isso é algo extraordinariamente importante, né? Como de fato esse livro é maravilhoso e como os judeus estiveram em contato com algo extraordinário vindo da parte de Deus.
que foi sem dúvida um grande privilégio para eles, e a gente não tira a razão deles em de fato se dedicarem de uma forma muito especial, muito peculiar ao aprendizado, né, das páginas desse texto sagrado. Com relação à educação hebraica, em épocas primitivas, quando a formação da coletividade israelita ainda em terras egípcias, estavam os hebreus ainda sem o código de leis, sendo seu objeto de estudo as tradições legadas aos patriarcas e comunicadas oralmente. Então temos aí a situação na qual a educação hebraica na primeira fase, iniciando com Abraão, que deixa a Ur dos Caldeus e sai do contexto de suas tradições nacionais e familiares, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, guiado aí pela voz divina, movido por uma fé sobrenatural, num Deus invisível, num Deus espiritual. Ele transita pela Palestina no meio de povos estranhos, no meio de povos pagãos, né, com diversas deidades, diversos cultos estranhos, e ele se preserva ali no meio, por meio desta fé nesse Deus único. Claro, ele comete alguns deslizes, mas Deus vai orientando, vai o guiando, ele vai erigindo altares a esse Deus desconhecido, a esse Deus que nenhum povo jamais viu, jamais conheceu. E ele mantém a sua fé e comunica essa sua fé a Isaac, Isaac comunica a Jacó, Jacó comunica aos seus filhos, descendo eles para o Egito, ainda quando contavam 70 almas, 75 almas, algo assim, descem ainda para o Egito, né? Lá começam a se multiplicar, ainda sob a tutela de José, que tinha um posto de importância, né, no Egito, era vizir, ok? Morrendo José, mudando a dinastia, vindo os egípcios originais da terra, né, que estavam aí confinados no Alto Egito, na parte sul, dominam a região, desprezam tudo que havia sido construído, né, pela dinastia invasora, que havia convidado os hebreus para morar lá, coloca os hebreus debaixo de pesado cativeiro, né, escravizam eles de uma forma muito sórdida, muito grotesca, tenta de fato eliminá-los, né, por meio da proibição de que não permitissem ficar vivos os filhos homens, mas mesmo dentro dessas situações Deus os preserva. E nesse contexto, esse contexto tão desprivilegiado, esse contexto tão arcaico, qual era o elemento cultural? Se a gente for pensar um pouco acerca disso, a gente pode fazer aí algumas hipóteses, né? Antes de haver esta base, essa base formal da lei, né, do código do código positivado, né, da lei escrita, da lei entregue, do código de leis sistematizado, organizado, eu acredito fortemente que as tradições, e aí temos a tradição dos patriarcas, né, a tradição do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tanto era forte essa tradição entre eles, tanto é um elemento aglutinador, um elemento agregador, que Deus, quando se revela a Moisés na sarça, primeiro ele se comunica na sua própria definição. Eu sou o que sou, eu sou o que tenho sido, o grande eu sou te enviou, ok? Mas no segundo momento, quando Moisés pede um esclarecimento, Deus diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu acredito ser agora uma linguagem mais própria para estes escravos, ok? Sem um código escrito, sem um texto escrito, tá certo? E que tinham como elemento aglutinador entre eles, elemento de ligação, né, de concatenação entre eles, as tradições que lhes falavam do Deus que chamou Abraão para peregrinar em Canaã e que lhe daria aquela terra. Então foi o Deus de Abraão, que também era o Deus de Isaac, que também é o Deus de Jacó, né, Israel, o pai de todos eles. Então era este Deus era a fé em torno da qual eles estavam reunidos, mesmo estando ali debaixo daquele pesado jugo de escravidão. Saindo dali, motivados por esse chamado do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em quem eles criam, aqui eles não conheciam muito bem ainda, mas em quem criam, a partir das tradições que ouviram dos seus pais, que Moisés ouviu da sua mãe enquanto a amamentava, mesmo ele sendo já filho da filha de Faraó, né, filho adotivo dela, ela a viu retirado das águas. E Moisés, né, depois ele vai em busca desse Deus. Moisés é chamado por esse Deus, Moisés é enviado por esse Deus, e quando Moisés chega ao povo,
é em nome desse Deus que ele chama o povo à liberdade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o povo sai, peregrina, né? Deus, com mão forte, os liberta. Eles peregrinam pelos desertos de Sinai. Quando então, naquele grande monte, né? Na cadeia de Horebe, naquele monte específico, que dizem que descobriram, né? O Jebel Mussa, né? O monte de Moisés, Deus se manifesta para eles. O Deus que chamou Abraão agora se manifesta do alto do monte e lhes entrega a lei. E a lei agora passa a ser o grande elemento, o grande valor cultural, né? Ela é preservada, ela vai ser grandemente valorizada, na verdade, no cativeiro. Né? No cativeiro, quando eles não têm a terra que Deus havia prometido a Abraão, quando eles não têm o tabernáculo que foi construído aí por Moisés, e nem tem um templo que havia sido construído por Salomão. Quando eles perdem todos esses elementos, fica a lei. E a lei, né, no cativeiro babilônico agora, passa a ser o elemento aglutinador entre eles, o elemento de agregação, né? O elemento que vai torná-los uma cultura distinta em relação às demais culturas. Aí temos aí todo esse processo pelo qual vemos que a educação hebraica ela está muito ligada a essa tradição, está muito ligada a esta lei que faz deles um povo característico em relação a todos os demais povos que estão aí na face da terra. A questão da educação familiar, o lar era a unidade básica da sociedade, bem como a primeira escola que um menino judeu conhecia. O Antigo Testamento mostra o grande valor às crianças e a grande responsabilidade pesava sobre os ombros dos pais. Portanto, os filhos eram tidos como dons de Deus. Entre os hebreus, o pai era obrigado a educar os filhos desde cedo, lhes ensinando uma profissão que lhes garantisse a subsistência. Temos no Novo Testamento o exemplo de Áquila, Priscila e Paulo, os quais sabiam fabricar tendas. A sociedade israelita possuía uma estrutura essencialmente democrática. Não havia nela castas ou classes diferenciadas e irredutíveis. A família possuía uma pureza e uma dignidade superior a qualquer outra família do Antigo Oriente. A educação familiar se caracterizava pela sua elevação e espiritualidade. Os pais procuravam desde cedo transmitir aos filhos os preceitos de sua religião. Ensina teu filho deitado na tua cama, andando pelo caminho, sentado na tua casa. É um preceito aí do Deuteronômio que mostra o grande valor que se dava à comunicação direta da educação dos pais aos filhos e como isso precisa ser resgatado na atualidade. A instituição governamental não pode tomar o lugar que é exclusivo da família. Ela tem que ser limitada, tá certo? A um tipo de comunicação de saberes técnicos. Ensine matemática, ensine português, ensine biologia, ensine química, física, ensine história das humanidades, mas as tradições são comunicadas pela família, tá certo? O primeiro conceito de moral, de ética, religião, as tradições da família, isso tem que ser comunicado no seio familiar, e a escola não pode se meter nessas questões. Então temos que fazer uma separação muito clara entre o que é o papel da escola, tá certo? Como pedagogia oficial, pedagogia científica, e o que é o papel da família como a portadora das tradições que devem ser comunicadas aí dentro do seio familiar. E na questão da educação hebraica, temos isso muito claro, né? Como a família é a primeira educadora, e isso é tão sério, que levou Neemias, no retorno ao cativeiro, quando ele constata uma grave situação na qual os judeus estão se casando, casamentos mistos, os judeus estão se casando com mulheres estrangeiras, e a questão não é delas serem estrangeiras, mas delas não pertencerem à fé, não estarem imbuídas da fé no Deus único, na fé no Deus que os libertou do cativeiro e os colocara de novo na sua terra. Então, uma vez que se ele fizesse vista grossa a isso, e os judeus fossem permitidos a casarem-se com mulheres estrangeiras, mulheres de outra fé, com pouco tempo, na próxima geração, os judeus estariam novamente entregues aos mesmos pecados que lhes fizeram passar por esse grande tormento que foi o cativeiro babilônico, essa grande destruição que foi a época em que tudo foi destruído, o templo foi destruído, a terra foi destruída, né, as cidades, e eles foram levados ao cativeiro. Então esse processo iria se apresentar novamente se Neemias não houvesse tomado uma posição enérgica. E aí eis o papel do líder, tomar decisões difíceis, tá certo? Trazer o povo para o caminho certo. Se Neemias não tivesse a coragem, não tivesse
o empenho, a dedicação, a fé, a entrega em tomar a decisão certa e trazer Israel de volta para o caminho, trazer Israel de volta para os trilhos. Quando ele proíbe essas uniões mistas e ordena a que eles dispensassem essas esposas e casassem-se apenas com mulheres que adotassem a mesma fé. Exatamente nesse enfoque aqui da família como uma instituição, a primeira e a mais importante instituição de educação, uma vez que é a mãe, tá certo? Nesse contexto pelo menos, e na atualidade também isso é válido, tá? Então, temos aí entre o núcleo familiar, né? Aquilo que se chama o lar, o núcleo familiar, o pai, a mãe e o filho. Na fase mais tenra, né, da infância, a primeira fase do ser humano, a sua necessidade é atendida muito mais pela mãe. Então a sua ligação mais íntima é com a sua mãe. Então o pai geralmente trabalha, traz aquilo que é necessário para a manutenção da família, né? Dá essa proteção, traz aquilo que é necessário. No primeiro momento é a mãe que está ligada, construindo laços afetivos muito mais profundos com esta criança. Então é a mãe, através da sua visão de mundo, o que ela entende do Deus verdadeiro, qual é a sua fé, quais são as suas crenças, qual é o seu padrão moral, qual é a sua ética, certo? Seus comportamentos. É ela que vai comunicar à criança a base da sua formação. Aquilo que ela vai ter como algo a se apreciar ou algo a se rejeitar. Se ela vai apreciar o culto ao Deus verdadeiro ou se ela vai encarar que este culto, na verdade, não é diferente dos cultos a quaisquer outros deuses. Se ela vai ter uma postura de rejeição aos outros deuses ou se ela vai ter uma postura de aceitação e de liberalidade em relação a esses outros deuses. Então as mães comunicam isso desde a base da formação da pessoa. E aí, se você é conivente com isso, você está destruindo, você está entregando a destruição este povo. Então, por isso que Neemias não foi conivente, por isso que Neemias não se omitiu. Neemias tomou decisões difíceis, né, e fez cumprir, mesmo tendo enfrentado grandes problemas, tendo enfrentado até ameaças, né? Mas mesmo assim ele agiu como deveria agir um líder. Então ele conduziu o povo de volta para o caminho. E veja aí como a família é de fato a primeira instituição e a instituição mais importante para a comunicação desses saberes, né, dessa verdade. É dentro do seio familiar que se constrói, né, esse saber no primeiro momento. Com relação à organização, ainda no texto em tela, veja, a família é o centro da educação hebraica, sendo a mãe o primeiro mestre na família. Por isso a correta preocupação de Neemias em não permitir o casamento misto e a orientação de Deuteronômio quanto à atenção do pai em ensinar seus filhos em todas as ocasiões, tá certo? Não somente fé, mas também em relação à vida de modo geral, tanto que existe um ditado entre os rabinos que o pai que não ensina uma profissão útil a seu filho está o ensinando a ser um ladrão. Então não existe neutralidade. Não ensinou isso, mas também não ensinou a roubar. Não. Se ele não ensinou seu filho a ganhar o seu sustento, a sua vida e ser um homem, tá certo? Ele automaticamente o está ensinando a ser um ladrão, porque ele não sabe ganhar o seu sustento. Numa situação de aperto, numa situação de fome, ele vai tomar aquilo que é do outro, uma vez que ele não sabe produzir algo para si mesmo e para os seus. Então, grande parte da responsabilidade recai sobre o pai que foi omisso, que não atendeu a sua obrigação, tá certo? Não cumpriu com a sua missão. Veja só, na continuidade ele vai falar um pouco sobre a estrutura da educação hebraica para as fases iniciais, a organização escolar. E aí ele cita para nós aqui essas três fases nas quais era se dedicado a algum tipo de ensino à criança, tá? Desde os ensinos mais rudimentares, mais básicos, né, até os ensinos mais avançados com comentários da lei, né, quando jovens estavam ao pé de grandes sábios ouvindo os comentários da lei e aprendendo a lidar então e a interpretar, né, os textos sagrados e a aplicação deles sobre a vida prática. Quando temos aí a Mishnah para os comentários religiosos e o Talmud depois abarcando também comentários em relação à vida civil, né? O que a lei diz em relação à vida civil. A organização escolar
Em todas as escolas, a Bíblia era a base dos estudos. Todas as matérias de ensino relacionavam-se direto ou indiretamente com os textos bíblicos. História, geografia, aritmética, ciências naturais e todas as lições eram impregnadas de preceitos morais. É onde aquilo que a gente já falou. Os hebreus foram muito longe nesse estudo, né, nessa análise, nesses comentários, né, nessa erudição sobre o texto sagrado. Eles não diversificaram tanto seus saberes. Isso vai acontecer mais tarde. Então depois os judeus vão ter contato com outras culturas e vão diversificar suas áreas de saber. Tanto que quando surgem as primeiras universidades na Europa, por volta do ano 1000, né, até um pouco antes, a Universidade de Bolonha, os judeus vão ter um papel fundamental para serem a ponte entre essas instituições novas que estavam surgindo na Europa e os conhecimentos já antigos e avançados, mais avançados do que a Europa, que estavam presentes aí de modo geral em alguns importantes centros do mundo árabe, tá? E principalmente na Pérsia. Então os persas estavam bem mais avançados e é os judeus que fazem a ponte entre esse conhecimento e o mundo europeu, das universidades que estavam surgindo por volta aí do ano 1000 da era cristã. Tá? Então os judeus traduzem textos, dão aulas, né? Comunicam aí, por exemplo, os textos originais de Aristóteles, que estavam presentes aí no meio filosófico árabe, né? Avicena, Averroes. Então eles traduzem os textos desses filósofos e permitem então que a Europa tenha contato com esse saber. Então aí teremos uma situação na qual os judeus já têm um conhecimento diversificado, né? Estão inseridos aí em diversos saberes. Mas nessa época aqui, época bem antiga na história, temos aí um conhecimento muito mais imerso dentro do mundo bíblico. Então eles estudavam gramática, matemática, né, alguns conhecimentos básicos, né, a biologia da época, vamos dizer assim, né, conhecimento sobre a natureza, conhecimento sobre o plantio, mas sempre permeado pelo conhecimento bíblico. Então a base de estudo partia do conhecimento bíblico. Partindo do conhecimento bíblico, lançava um enfoque sobre algum aspecto da vida. Conhecimento legal, por exemplo, né? As leis civis, partindo sempre do conhecimento bíblico, de uma base bíblica. A escola ou casa de estudos compreendia 3 graus de ensino: a Mikra, a Mishnah e a Guemará. Então temos aí as 3 casas de ensino, né? As 3 fases. A Mikra, divisão inferior, recebia as crianças de 6 a 10 anos, as quais ministravam o ensino de leitura da escrita e de noções do hebreu e caldeu, ou aramaico, né, que era a língua corrente na época. Então o que será depois o grego, na época macedônia, uma língua internacional de comércio, foi o aramaico, na época sob influência da Babilônia. Então quando a Babilônia era forte na região, dominava muitas terras, o aramaico se tornou uma língua corrente, né, entre os povos. Não somente por causa da influência babilônica, mas até antes. Então muitos povos arameus se espalhavam, né, pelas terras e difundiam esta língua, né, como meio fácil de comunicação entre diferentes povos. Então o arameu era relevante, né? Inclusive acredita-se até que mesmo Jesus Cristo, conhecendo o hebraico, sabendo ler os textos em hebraico, né, sendo conhecedor profundo, ele provavelmente comunicava-se nas suas pregações entre o povo de modo geral, comunicava-se em aramaico, que era uma língua muito mais popular, uma língua falada pelas pessoas nas ruas, nas feiras, né? Uma língua vulgar, vamos dizer assim, sendo o hebraico uma língua mais sagrada, uma língua mais do texto bíblico, e o aramaico uma língua mais vulgar, e o grego uma língua para falar com os estrangeiros, né? Então talvez temos a situação até onde Cristo em algum momento tenha se mencionado em grego, né, para falar, por exemplo, com a mulher sírio-fenícia, ou a mulher sírio-fenícia conhecesse o aramaico, mas são apenas hipóteses, possibilidades, mas provavelmente a maior parte dos seus discursos foi dado em aramaico, porque era a língua mais comum da época. Então por isso que incluía essa noção de hebreu e de aramaico ou caldeu, tá? E ainda na Mikra, um interessante algo que eu vi num livro de estudos sobre costumes, usos e costumes dos hebreus, uma situação na qual um professor, para ensinar, por exemplo, uma criança em tenra idade a ter amor pela escrita, pela leitura,
É dito que, por exemplo, tomava-se uma tábua, tá? Lambuzava-se de mel a tábua e o mestre mostrava a forma da letra à criança, escrevendo no chão, escrevendo com carvão em algum lugar, e a criança reproduzia aquela forma na tábua. E aí depois de reproduzida, ela apagava, né, lambuzava novamente a tábua, com a sua mão lambuzada de mel, ela geralmente lambia. E aí disse que aquele salmo que fala de doce a mim as tuas palavras, baseado nessa estratégia, é baseado aí nessa prática que os professores adotavam para cativar as crianças, para fazer elas terem uma visão positiva em relação ao ensino. Então é interessante só algo sobre a Mikra, né, sobre a primeira escola, a escola para criança, a escola para a comunicação do saber de escrita, né, escrita e leitura.